Nós estamos nesta série de mensagens, Radicalmente Discípulo, uma espiritualidade com princípios numa sociedade sem parâmetros. E durante essa série, nós temos acompanhado a primeira carta a Timóteo e vendo algumas orientações que Paulo passou a Timóteo, aquela comunidade de Éfeso. Algumas orientações para nortear aquela comunidade em meio ao contexto que eles viviam. Éfeso, uma espécie de metrópole do primeiro século, uma cidade portuária que recebia muitos viajantes, muitas pessoas, e que o seu comércio era muito movimentado pela religião, quem diria? A deusa Artemis, ou a Diana dos Efésios, onde movimentava aquela cidade com seus cultos, e traziam muitas pessoas para essa finalidade, um contexto desafiador para uma comunidade cristã no primeiro século. Esse era o contexto de Éfeso, e dentro desse contexto, Paulo dá algumas orientações a Timóteo para que ele converse com a sua comunidade e ensine. Comunidade, olha o seguinte, a gente tem tudo isso aqui à nossa volta, mas a gente precisa se apegar a alguns princípios, alguns valores, para que a gente não se perca ao longo da nossa caminhada. E aí, nessa série de mensagens, nós falamos um pouco sobre sobre as características de um líder, de uma comunidade, o que ele precisa se apegar. Falamos também sobre a posição que precisamos tomar frente aos falsos profetas, frente aqueles valores que vêm contra os nossos valores, os valores que Deus deixou para nós. Falamos sobre posturas do homem, falamos sobre uma nova perspectiva para a mulher em meio àquela sociedade, falamos sobre o cuidado com os necessitados, com as viúvas, sobre como conviver em uma comunidade. E hoje a gente vai ter um desafio muito legal. A gente vai falar sobre os jovens modelos, assim como Timóteo, porque nesse ponto do livro da carta a Timóteo que Paulo escreve, ele vem trazendo um desafio muito específico para Timóteo, para os jovens, mas para nós também. E o texto que a gente vai ver hoje está lá em 1 Timóteo capítulo 4 e diz o seguinte: Timóteo, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie, Timóteo, o dom que lhe foi dado por mensagem profética e com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, Timóteo, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si quanto aos que os ouvem. Esse é o texto que Paulo traz para Timóteo. Um desafio. Mas quem era Timóteo? Timóteo era um jovem com seus 30 e poucos anos de idade, filho de pai grego e de mãe judia. E por ter sua mãe judia, ele aprendeu a tradição judaica. Como criança, desde pequeno, já aprendia a Torá, seguia um rabi que o ensinava constantemente dentro da lei judaica. E isso teve um grande impacto na vida de Timóteo. Um grande impacto, um impacto que era percebido pelas pessoas da comunidade com que ele convivia. Isso influenciou a vida de Timóteo desde criança. E isso era tão forte em sua vida que isso foi notado por Paulo. Paulo, quando se encontra com Timóteo, ele percebe o grande desenvolvimento de Timóteo, já um jovem, já aprendendo tanta coisa, com tanta sabedoria. Tanto que na sua segunda viagem, quando encontra Timóteo e se impressiona com o desenvolvimento de Timóteo, ele adota Timóteo como seu filho na fé. E a partir daí, Timóteo começa o seu ministério e começa a acompanhar Paulo na sua jornada. Timóteo era um cara muito querido. Timóteo era um cara que era muito bem quisto pela comunidade que ele fazia parte, pelos valores que a ele foi repassado.
desde criança aprendendo, aquilo impactou a vida dele, aquilo transformou o modo de viver de Timóteo, e isso fazia com que ele mesmo jovem era respeitado por todas as pessoas que o viam, por todos aqueles que conviviam com ele. Paulo escreve essa carta a Timóteo por volta de 61 a 63, no primeiro século. E tem um contexto muito interessante logo após isso. Em 64, boa parte de Roma é incendiada, devastando uma parte da cidade em que pessoas humildes moravam. O imperador Nero acaba recebendo a culpa ali, o pessoal começa a acusar Nero sobre aquilo, e Nero, por outra vez, olha para os cristãos e fala assim, então vocês se negam a participar dos nossos cultos aqui religiosos, né, de adoração aos nossos deuses, e aí Nero começa a jogar a culpa nos cristãos. E por jogar as culpas nos cristãos por esse incêndio em Roma, o Nero começa a orquestrar uma perseguição aos cristãos daquela época. Começa a orquestrar uma perseguição e determina que os cristãos sejam mortos, que eles sejam dilacerados por cães, ou que sejam queimados como tochas até a morte. Esse é o contexto maior que abrange o primeiro século naquela época. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que a gente possa compreender nesse contexto o quão era desafiador essa mensagem de Paulo a Timóteo. Mas também o quão era desafiador para as pessoas daquela comunidade de Éfeso continuarem firmes naquele ensino. Decidir entre seguir aqueles princípios e valores como discípulos de Jesus em meio a uma perseguição que afligiam eles. Guarda isso, porque isso vai fazer sentido para você. Continuando ainda nesse contexto, olhando para o capítulo 4 de Timóteo, antes que ele entre nessa parte que nós acabamos de ler, ele faz uma introdução, que me parece muito interessante para que ele possa falar essas coisas a Timóteo. E começa o seguinte, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Fernando falou sobre isso, quando a gente conversou sobre tomar a nossa posição. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ele continua assim, se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, Timóteo, guiá-los no caminho que eu estou te dando como direção, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Rejeite os ensinamentos da cultura que vem te pressionando para você seguir de outra forma. Rejeite isso tudo e exercite-se na piedade. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. E olha, guarda comigo isso, porque isso me parece uma base para Paulo continuar o que ele vai falar depois. E ele diz assim, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Depois disso, me parece que Paulo já fala assim, não, então agora já que eu te expliquei isso direitinho, vamos lá, preciso te dizer algumas coisas. E aí ele começa no versículo 11, dizendo o seguinte, ordene e ensine essas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Esse termo jovem, ou a mocidade dessa época, está ligado a um termo da idade militar da época, né? O jovem dessa época do primeiro século, e aí eu vou ter que desconstruir o castelo de areia de muitos aqui, não é aquele jovem que vai dos 16 aos 20 e poucos, não. Para essa época, o jovem era considerado aquele que tinha idade militar, ou seja, aquele que tinha idade para servir como militar naquela época, ou seja, até os 40 anos de idade. Então, se você achou que você ia chegar aqui, e eu comecei a falar de jovem, e isso não ia servir para você, bem feito, você vai ouvir e vai servir para você também. Brincadeira, mas vai ser para todos nós, tá? Esse era o pensamento, né? O jovem naquela época queria dizer uma idade até os 40 anos de idade. E o jovem naquela época, ele não era muito tão assim respeitado no sentido de ouvido, né? As pessoas tinham um pouco de resistência em ouvir o jovem. Porque era um contexto em que os judeus, por exemplo, eles prezavam pelo ensino dos mais velhos, das pessoas que tinham mais experiência, das pessoas que tinham mais cabelos brancos, né, Rogério? Mas com sabedoria. Eles gostavam de escutar, eles tinham mais facilidade de escutar os mais velhos, sacerdotes. Mais tarde,
a igreja veio a determinar que os bispos só poderiam, que a pessoa só poderia ser bispo depois dos 50 anos de idade, porque assim ele teria vencido as incoerências juvenis da época dele. Esse era um obstáculo para Timóteo, mas é assim para nós hoje também. Jovem, talvez você vai ter um pouco de dificuldade de ser ouvido quando você estiver conversando com uma pessoa mais velha, porque muita gente às vezes pensa assim, esse moleque vem falar comigo, eu aqui com 40 anos, 50 anos de idade, vim escutar uma pessoa mais jovem. Muitas pessoas, embora eu sei que isso não é regra, mas muitas pessoas hoje em dia ainda resistem a ouvir os mais jovens, por causa da barreira da idade. Embora isso não seja uma regra, continua sendo uma realidade. Mas Paulo tem um remédio muito interessante para isso. Porque embora Paulo saiba da dificuldade para Timóteo de ser ouvido naquele contexto, ele diz assim, Timóteo, então pode ser que você tenha muita dificuldade de ser ouvido, Timóteo, então olha só, para que isso aconteça melhor, seja um exemplo. Timóteo, as pessoas talvez não vão ouvir as suas palavras, mas muito provavelmente eles vão te ouvir através do seu modo de viver. E esse é um ponto central que Paulo vai tratar aqui. Porque me parece muito incoerente alguém que diz que vive algo, alguém que expressa palavras bonitas, alguém que ensina coisas muito interessantes, mas que com a sua vida ele não transmite esses ensinamentos. Paulo vem falar isso para Timóteo. Timóteo, olha, seja um exemplo. Fale através das suas atitudes. Fale através da sua conduta de vida. Porque aí sim, mesmo que você seja mais jovem, as pessoas vão te escutar. Isso já até acontecia na vida de Timóteo. Ele era uma pessoa respeitada, um jovem respeitado, um jovem que era ouvido. Mas Paulo ainda insiste nisso com ele. Porque me parece uma grande preocupação essa conduta de vida. Essa conduta de vida, naquela época, para as pessoas tivessem mais facilidade de ouvi-lo. Jovem, não tenha medo. Não tenha medo de liderar um grupo, seja no seu trabalho, seja onde você estuda. Não tenha medo de falar do Evangelho de Jesus, como a Laura disse aqui mais cedo, para as pessoas, mesmo que elas sejam mais velhas que você, mesmo que em idade elas sejam mais velhas que você. Não tenha medo disso. Fale. Aproveite a sua juventude, a sua energia, para poder falar, para poder liderar, para poder sim crescer, para poder sim evoluir. Mas lembre-se de uma coisa, seja um bom exemplo. Não adianta você querer fazer isso tudo, se a sua vida não transmite as coisas que você tem falado. Se você tem buscado influenciar pessoas, ensinando de alguma forma, se você tem buscado levar uma boa notícia para essas pessoas do Evangelho, as pessoas que estão à sua volta, mas você não tem vivido de acordo com esses princípios e valores, muito provavelmente você não vai ser ouvido. Muito provavelmente você não vai ser ouvido. É uma contradição muito grande. Agora, se você carrega com você marcas de um discípulo de Jesus, que segue esses princípios e valores, marcas de alguém que aquilo que fala, realmente você consegue ver no dia a dia, como Paulo ensina a Timóteo, se apegar à piedade, ao amor, vai ser mais fácil das pessoas te ouvirem. Talvez as palavras vão ficar vagando por aí, se você não ir nessa direção de viver. A sua conduta, ela vai impactar muito mais. E Paulo, então, Platão, quando ele foi acusado injustamente de uma conduta ruim, ele disse o seguinte: devemos viver de tal maneira que todos vejam que a acusação é falsa. A melhor forma de você responder a acusações que falam do seu caráter, da sua conduta moral, é vivendo o contrário do que acusam. Viva de forma que a acusação que as pessoas façam de você seja falsa. Demonstre isso com o seu viver. Paulo dá algumas dicas sobre isso. E ele vem falar assim, olha, seja um exemplo para os fiéis, Timóteo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você que tem convivido com a gente há mais tempo,
Você já tem ouvido a gente falar muito sobre isso. Muito, 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 muito. Mas o ensino é assim, né? É repetitivo. E a gente precisa ouvir sempre para poder despertar em nós. Eu não vou gastar muito tempo aqui com isso, mas Paulo está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, seja um exemplo para as pessoas que estão em volta de você na palavra. Siga aquilo que você tem aprendido. Quando você for conversar com alguém, seja um exemplo para a pessoa na sua maneira de falar também, no que você vai expressar. Tenha ligação da sua palavra com o que você viva, Timóteo. Seja fiel no seu procedimento, na maneira com que você lida com o seu trabalho, como que você convive com o seu chefe, com o seu par na sua empresa, como que você convive com as pessoas que estão estudando em volta de você, quais os valores que você tem transmitido para essas pessoas. Seja fiel nisso. Ele continua dizendo o seguinte, seja fiel no amor. Nós cantamos sobre amor aqui hoje. E o que seria de nós sem o amor? O que seria de nós sem o amor do nosso Deus Criador? O que seria de nós sem o amor daquele que nos criou? Por outro lado, como que a gente conseguiria viver um com o outro sem o amor? Como que a gente conseguiria aceitar o outro, as diferenças, ir na direção do outro, sem o amor? Timóteo, seja exemplo para os fiéis, seja exemplo para as pessoas que estão à sua volta na fé, na sua fidelidade a Cristo Jesus. Mantenha-se fiel. Hoje em dia nós somos bombardeados com muitos e muitos valores aí na sociedade, na cultura, na internet. Nós somos a geração atual é uma geração da internet, em que o acesso à informação é muito fácil. E talvez para muitos mais jovens, se manter fiel é uma barreira. Timóteo vivia um período de perseguição. Timóteo vivia um período em que somente por ele declarar que era um discípulo de Jesus e seguir os seus princípios e valores, ele já corria risco de vida. Nós não temos o risco de vida aqui hoje, eu sei disso. Mas nós temos um risco que nos rodeia, está para todo lado. Sabe? Nós temos o risco do caráter, que nos convida a todo momento a dar um jeitinho para as coisas, ainda mais na cultura que nós fazemos parte. Nós somos bombardeados o tempo todo a seguirmos por uma cultura de sexualidade que é avessa ao que Deus tem nos ensinado. Nós vivemos em uma cultura em que a inversão de valores, ela é muito nítida. Falta de respeito, a falta de amor. E Paulo está dizendo assim, Timóteo, não ceda a isso, mantenha-se fiel a Cristo Jesus. Mantenha-se fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A pureza aqui tem um pouco a ver com a sexualidade, sim, da época, baseado no contexto de Éfeso. A adoração a Deus Artemis, a adoração a deusa dos Efésios, em que os cultos aconteciam em forma de orgias, haviam as sacerdotisas. Paulo está dizendo assim, Timóteo, mantenha-se puro, mantenha-se fiel a isso. Paulo dá algumas dicas para Timóteo seguir nessa direção. Paulo se preocupa com Timóteo, esse jovem que pode ser influenciado. Gente, hoje eu estou ruim no português, viu? Eu já não é muito bom, mas hoje está pior. Influenciado por aquilo que rodeia ele. Paulo se preocupa com ele. E Paulo continua dizendo o seguinte, olha, Timóteo, você precisa exercitar algumas práticas espirituais na vida de um discípulo. Isso vai te ajudar. E ele diz assim, Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Aqui essa mensagem é uma mensagem muito específica. Por quê? Porque Timóteo ele era o líder daquela comunidade. Ele estava conduzindo aquelas pessoas. Então era o papel dele ler as Escrituras publicamente. Era assim que aconteciam os cultos antigamente. Não eram baseados em opiniões de um pastor, era baseado nas Escrituras. Então ele lia as Escrituras publicamente para as pessoas, e ele exortava, ele ensinava, ele aconselhava. Isso é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Eu sei,
Nem todos os jovens aqui estão numa função de pastorado. Mas a minha pergunta é a seguinte: jovem, o quanto você tem se dedicado como discípulo de Jesus na prática da leitura das Escrituras? Porque talvez ao invés de você buscar respostas nessa enxurrada de informações que nós temos na internet, por que não buscar as respostas às suas perguntas nas Escrituras? O quanto você tem se dedicado a isso? O quanto você tem se dedicado à leitura das Escrituras? Jovem, o quanto você tem estado disposto a ser exortado e a ser ensinado? Porque tem um lance meio de rebeldia aí, né? Essa inversão de valores um pouco vem trazendo isso para nós. Jovens que não estão muito afim de escutar as pessoas que têm mais experiência que eles. Jovens que não estão muito afim de serem ensinados pelas pessoas que têm uma experiência maior do que eles, que já passaram por aquilo que eles viveram, ou que tiveram experiências negativas que podem ensinar muito mais do que eles estão vivendo. Talvez isso tenha a ver, de novo, com esse acesso à informação. Mas tem um problema negativo nisso, porque o acesso à informação, nos tempos de hoje, acaba afogando as pessoas. É tanta informação que as pessoas começam a ficar sem resposta. Os jovens buscam tanto, talvez, nesse meio de tecnologia nossa, nesse meio de comunicação nossa, que acaba não tendo uma resposta ideal para aquilo que ele está buscando. Acaba não tendo a resposta ideal e acaba ficando sem direção. Não tem direção em meio a tanta informação. É bússola apontando para todo lado. É jovem querendo dar tiro para todo lado, querendo ir em toda direção ao mesmo tempo, querendo fazer um tanto de coisa, querendo conquistar um tanto de coisa. E não chega a lugar nenhum. Acaba se afogando naquilo tudo. O grande mal do século XXI tem sido doenças relacionadas ao estresse, à depressão, doenças psicológicas. Esse tem sido o grande mal do século XXI. E jovens e mais jovens estão chegando talvez aos 30 anos, e ao invés de estarem crescendo e amadurecendo, estão querendo parar, porque já não aguento mais. Estão chegando numa espécie de limite. É muita informação. E ao invés de buscarem informações ou respostas mais confiáveis, talvez alguns vão arrepiar aqui, mas eu preciso falar, com os pais. Sim, com seus pais. Aqueles que estão te educando, que estão firmes na sua educação. Jovens acabam buscando resposta fora, com outro jovem, por se identificar. Ao invés de ouvir conselhos e buscar resposta com alguém mais experiente, com alguém mais sábio, com alguém mais vivido, acaba buscando resposta nesse tanto de informação que nós temos hoje em dia. E isso pode acabar causando uma infantilidade que vai embora mais tarde do que devia. Não seguem conselhos, não seguem os conselhos dos pais, mas também não querem ficar longe do sustento que o pai dá. Não ouve as respostas que o pai e a mãe trazem, ou que os mais velhos trazem para ele, mas não querem perder o conforto que eles têm dentro de casa. Uma geração rebelde, que não quer ser como os pais, como os patrões, como os chefes. Essa semana eu estava pensando nesse assunto. Eu estava lendo uma reportagem de 2017 da revista Época Negócios. E o tema dessa reportagem era esse aí: empresas tentam decifrar quem é o jovem brasileiro hoje. E aí eles têm uma resposta para essa pergunta. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Não existe resposta. Não existe respostas. E ele diz assim na reportagem: você nunca vai entender o jovem completamente. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, não se preocupe, fique tranquilo. Você não vai entender o jovem completamente. E tem uma parte dessa entrevista
em que o psicanalista que está sendo entrevistado, ele diz uma coisa muito interessante na resposta dele, quando ele está falando sobre esse tema da rebeldia. Ele diz o seguinte: a rebeldia, é ser eternamente adolescente. E adolescente é o jovem em um momento importante de negar o adulto, negar a autoridade. É aquele pensamento: eu não quero ser você, você é um hipócrita, eu sei que você não gosta do que faz. Dizer não sistematicamente para o pai e para o patrão é uma etapa necessária, mas insuficiente para se tornar adulto. Você começa dizendo não na tentativa de ser livre e de descobrir qual é a sua. Esse é o mesmo raciocínio do adolescente. Ok, nós estamos falando de jovens aqui, de jovens adultos, mas eles estão retardados no processo de amadurecimento. Retardados no sentido de atrasados. Um sinal disso é que tem saído cada vez mais tarde de casa. Por quê? Cada casa é um condomínio com academia, restaurante e roupa lavada. Ele vai largar isso? Claro que não, na opinião de Pedro Santi. Jovem, para vocês agora, dê ouvido aos conselhos dos seus pais. Dê ouvidos aos conselhos daqueles que têm uma experiência maior do que a sua. Eu sei, talvez alguém vai falar assim: mas o meu pai não é um exemplo para poder ser seguido, que ele tem a vida toda bagunçada. Tudo bem, existem exceções. Mas via de regra, essas pessoas têm mais experiência que você. Essas pessoas já passaram por momentos muito mais complicados do que o que você vive. E parte do seu processo de maturidade está ligado a ouvi-los. Esteja mais disposto à exortação e ao ensino. Esteja mais disposto a ser aconselhado. E olha, eu diria que isso é uma regra de vida. Não só para jovens, mas para todos nós, adultos. Ouça conselhos sábios que podem te nortear. Cuidado com o que você tem buscado fora. Dedique-se à leitura da Escritura para poder conduzir a sua vida. Essa é a bússola da sua vida. Esteja mais disposto à exortação e ao ensino. Isso ajudará, sem dúvida, na concretização, não na formação. A formação do seu caráter já passou, mas isso ajudará no seu processo de amadurecimento, no seu processo de crescimento. Paulo então continua esse texto dizendo o seguinte: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. O dom de Paulo de ensinar. Esse era o dom de Timóteo. Paulo está dizendo assim: Timóteo, não negligencie esse dom. E esse termo aqui, imposição de mãos, com mensagem profética, isso aqui é um termo que é utilizado para poder dizer o seguinte: Timóteo, esse dom foi dado por Deus a você. Então não negligencie ele. Jovem, qual que é o seu dom? Você já se perguntou? Cara, se eu não tenho dom. Não, para com isso. Alguma coisa você sabe fazer. Qual que é o seu dom? Se você não tem se questionado por isso, talvez é um outro processo que você precisa rever. Deus te deu um dom. Deus te deu um dom para que você use ele com amor, com fidelidade. Deus te deu um dom para que você não negligencie ele, seja ele no trabalho. Talvez você sabe cantar, você canta muito bem, mas talvez você não sabe cantar, você sabe dançar, e talvez você dançando você pode tocar o coração das pessoas. Talvez você não sabe cantar nem dançar, mas você sabe fazer conta, né? O teu dom é uma contabilidade. O teu dom é ensinar as pessoas, é de ser coach. O seu dom está ligado à área da saúde, a cuidar das pessoas. O seu dom está ligado Não negligencie o seu dom. Se atente para o seu dom. Isso é um dom que Deus te deu para poder você usufruir dele. Isso é seu, é único. É só você que tem. Então não deixe ele de lado. Alce voos, mas não negligencie o seu dom nessa base. Paulo continua, no versículo 15, ele diz assim: seja
diligente nessas coisas. Ele fala de um tanto de coisa. Ele fala para Timóteo assim, Timóteo, seja fiel, seja um exemplo para as pessoas. Timóteo, seja fiel. Olha, não negligencie o seu dom. Paulo, ele traz um tanto de informação para Timóteo, um tanto de dica para Timóteo e fala assim, seja diligente nessas coisas. No nosso dicionário, a palavra diligente quer dizer que uma pessoa que é ativa, uma pessoa que é aplicada, uma pessoa que é dedicada, uma pessoa que tem prontidão em fazer as coisas. Não fique parado, jovem, não fique estagnado, você é jovem, você tem energia, você tem criatividade. Seja diligente, não pare no tempo. Seja diligente, jovem, seja ativo, seja aplicado também naquilo que vai dar base para a sua vida. Seja diligente e ativo em ouvir, em ser aconselhado. Seja diligente e ativo na sua dedicação em ler as Escrituras. Seja diligente no amor, seja diligente na fé, na pureza. Seja diligente, seja ativo. Depois que Paulo fala essas coisas, ensina tudo isso e aconselha Timóteo a ser ativo, a ser proativo nessas coisas, ele parece até meio redundante. Eu acho que ele quer falar assim, olha, o que você entende isso aqui direito? Então ele começa a dizer assim, ele diz novamente, dedique-se inteiramente a elas. Dedicar inteiramente, dedicar por completo. Na versão A Mensagem, o texto diz assim, cultive essas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão o quanto você amadureceu. A cultura tem nos falado muito, a sociedade tem nos falado muito sobre o sucesso. Jovem, olha, você precisa obter o sucesso, você precisa ter uma carreira promissora. Você precisa ter o sucesso financeiro na sua vida, alcançar a independência. Você precisa alcançar aquele emprego que vai te trazer visibilidade, aquele cargo na empresa que vai te trazer visibilidade. Voe alto, tenha sucesso. Mas tem um problema nisso. Porque a partir do momento que você começa a estabelecer isso como alvo da sua vida, como alvo central da sua vida, eu preciso obter sucesso. Pode levar você a pular alguns degraus. Eu diria que quando você tem isso como alvo da sua vida, você acaba se desgastando por aquilo que não deveria se desgastar. Ao contrário do que diz as pessoas ao nosso redor, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não tenha como alvo sucesso para a sua vida, tenha como alvo para a sua vida a maturidade. A maturidade. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele orienta Timóteo a ser dedicado na palavra, a ser disposto a ser exortado, a ser ensinado, ou a ele ensinar e exortar, mas para nós, a ser aconselhado, a aconselhar, a seguir os seus princípios. Quando Paulo está dizendo para Timóteo assim, dedique-se nisso, olha, dedique-se inteiramente a essas coisas, para que todos vejam o seu progresso. Ele não está dizendo assim, para que todos vejam o seu sucesso, mas para que todos vejam que você amadureceu, que você cresceu. Esse é o alvo principal. Esse é o que deveria ser o alvo principal. Um exemplo disso hoje em dia está ligado ao empreendedorismo, né? É a palavra do momento. Seja empreendedor, empreenda. Tenha o seu empreendimento, e eu acho isso muito legal. Minha esposa é uma prova disso, uma empreendedora nata. E é legal isso, empreenda no que você tem a fazer, mas tome cuidado, sabe por quê? Porque isso tem um risco muito grande. Parte desse desejo de empreender está ligado a um risco de imaturidade, de não querer ter ninguém acima de si. De querer ser o patrão, de querer ser o dono da coisa. E isso tem um risco muito grande de fazer você continuar estagnado e não se submeter às pessoas. Se submeter às pessoas é um processo da nossa vida, que a gente precisa passar por ele. Não é uma regra que você vai ser imaturo ou infantil, porque você está querendo empreender e não quer ser funcionário, não é isso. Mas tome cuidado
com o risco que você corre de, no íntimo, não querer se submeter às pessoas. Aquela ideia romântica de liberdade, em pensar que não vai ter obrigação e dever no fato de você ser patrão. Tome cuidado com isso. Eu diria o seguinte: a busca pelo sucesso instantâneo não te traz maturidade. A busca pela maturidade a longo prazo pode trazer frutos para a sua vida que você nem poderia imaginar. Perceba essa palavra, a longo prazo. Porque nós temos um outro mal na atualidade, que é a cultura do instantâneo, a cultura do agora. Não, eu quero agora, eu vou agora, calma. Calma. Se atente para a maturidade, para a sua vida. Cultive coisas, mergulhe nelas, tenha como alvo a maturidade. E todas as coisas que você talvez poderia estar pensando antes, vão vir como consequência, como presentes para você. Tome cuidado. Paulo continua no verso 16, batendo no ponto em que ele me parece muito incisivo. E ele diz assim: atente para a sua vida. Atente para a sua conduta de vida. Só assim você vai fazer a diferença. Não adianta, como eu disse no início, não adianta você querer ser ouvido se a sua vida não demonstra um caráter íntegro. Se a sua vida não demonstra valores éticos, morais, mas não simplesmente éticos e morais, mas valores esses ligados na base da sua vida como discípulo de Jesus. Valores que devem reger a sua vida como totalidade. Não só aqui no domingo, não só na terça, na quarta ou na sexta-feira no grupo de vida, mas na segunda-feira lá na faculdade, ou no seu trabalho, ou na sua família, dentro da sua casa à noite. Valores que devem estar ligados no seu ser, no íntimo do seu ser, que norteiam as suas decisões. Atente para a sua conduta de vida. Atente para a doutrina. Na versão da Mensagem, ele diz assim: fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Muitas influências virão de todos os lados. Fique firme no seu caráter. Fique firme no seu ensino. Não mude o foco da sua vida pela influência que está vindo. Faça o contrário. Influencie você com a sua conduta. E eu acho muito interessante isso tudo, porque, como eu disse lá no início, Paulo ele dá uma base. E aí, lendo isso tudo que a gente passou até aqui, é como se a gente fizesse uma releitura. É como se Paulo estivesse falando assim: Timóteo, ordene, ensine. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para as pessoas, seja um exemplo de conduta de vida pelas pessoas, porque se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador dos homens, especialmente dos que creem. Essa foi a base que Paulo deu lá atrás. Fazendo uma releitura de novo, ele diz assim: dedique-se à leitura das Escrituras, sabe? Seja aconselhado, esteja disposto a ser ensinado pelas pessoas que te acompanham. Por quê? Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Não negligencie o dom que foi dado a você. Seja diligente, seja aplicado no dom que Deus deu a você para você seguir. Influencie as pessoas com esses valores que Ele tem te mostrado. Dedique-se inteiramente, mergulhe nisso. Atente bem para a sua própria vida. Porque se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo.
o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Paulo termina esse trecho dizendo o seguinte, deixa eu só voltar aqui, ele diz assim, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Paulo não está atribuindo a Timóteo o papel de Jesus, mas ele está dizendo a Timóteo o seguinte, você vai impactar as pessoas, por viver assim. E você não tem ideia do quanto você vai impactar essas pessoas por viver assim. Atente para a sua vida. Atente para a sua conduta de vida. Ao longo da história da humanidade, homens e mulheres que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, impactaram a história de diversas formas. William Wilberforce, no século XVIII, foi um desses jovens que impactaram a história. William Wilberforce era um jovem político, filântropo, um jovem que era líder de um movimento abolicionista do tráfico negreiro. Um jovem que com a sua conduta de vida impactou a vida de muitas pessoas. Um jovem que teve um dom de lutar por uma causa e mergulhou de cabeça nele. Um jovem que não negligenciou o dom que Deus deu a ele. Um jovem que ao longo da sua história se dedicou à leitura das Escrituras, se dedicou em ouvir conselhos, se dedicou em ouvir exortações. Ele sabia que isso contribuía para a maturidade dele. E o resultado disso foi que ele impactou uma geração. E a longo prazo, depois da sua morte, ele nem desfrutou disso, mas isso influenciou na aprovação de leis contra o tráfico negreiro. Ele começou isso na juventude, na mocidade. Com seu modo de vida impactou uma geração e gerações depois da dele. Mas o que mais me chama a atenção na história de William Wilberforce não é só a forma com que ele lutou por essas causas. Lendo a sua biografia, o que mais me chamou a atenção foi essa frase. Quando se converteu ao cristianismo, ele mudou completamente seu estilo de vida. Minha pergunta para você aqui, hoje, jovem, adulto, mais velho, a sua vida tem sido transformada? Você tem se atentado pela forma com que você tem vivido? Você tem se atentado pelos valores que têm norteado os seus passos? Você tem se dedicado em buscar o norte para a sua vida, ao invés de alguns conselhos que vão te levar para distante? Você tem se dedicado em buscar os conselhos para a sua vida nas Escrituras? Naquilo que pode ser a bússola, aquilo que pode ser a direção das suas decisões? Você tem se dedicado, ou você tem estado disposto a escutar o conselho de outras pessoas, mais experientes que você? Você tem se atentado para a sua vida? Você tem sido diligente e dedicado inteiramente na sua conduta de vida, em ser um exemplo de discípulo de Jesus, em não negligenciar o dom que você tem? Pessoas podem ser impactadas por isso, ou melhor, pessoas serão impactadas. Que bom seria se fosse por esses motivos. Quanto você tem se atentado para a sua conduta de vida?
O quanto você tem se preocupado em fazer uma autoanálise, em olhar para dentro de você e verificar nas fendas do seu caráter, em transformar isso. O quanto você tem se preocupado em olhar para dentro de si e perceber que Deus tem te ensinado e você talvez não tenha dado ouvidos. Assim como Timóteo, a maneira com que você vive a sua vida, que isso fique bem claro para você, a sua conduta, pode impactar as pessoas que estão à sua volta. O modo com que você vive a sua vida, firmado naquele que se entregou na cruz, por mim e por você, que nos salvou dos nossos pecados, que nos faz nova pessoa, que nos faz nova criação, que tem redimido a nossa vida, o nosso caráter, pode salvar não só você, mas pode salvar as pessoas que fazem parte do seu convívio. Pode salvar as pessoas que estão vendo você e que estão olhando para você e que desejam experimentar a mesma coisa que você está vivendo. Atente bem para a sua conduta. O que você faz aqui, a maneira com que você faz as coisas aqui, pode impactar até a eternidade. Feche seus olhos. Tenha um momento de oração com o Pai. E se há algo em você que você tem percebido nos últimos tempos, nas últimas semanas, que você tem lutado contra, que você tem buscado mudanças e que talvez não tenha conseguido. Se você tem notado que existem falhas que você de fato precisa corrigir, em qualquer área da sua vida, conecte-se com Deus agora. Peça a Ele a direção. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós vivemos uma época, um período da história que muitos jovens têm se perdido, Pai. E não só com vícios ou situações que moralmente nós como sociedade julgamos erradas, mas jovens têm se perdido com coisas que deveriam ser frutos para eles, Pai. Jovens têm se perdido no trabalho, jovens têm se perdido talvez na ganância, jovens têm se perdido no anseio de querer ter o sucesso agora, de querer resolver tudo agora, Pai. Senhor, isso tem desvirtuado o caráter de muitas pessoas. Isso tem levado pessoas a fazerem de tudo para alcançar esses ideais, Pai. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor possa tocar o coração desses jovens, dessa comunidade, para que eles de fato assumam a consciência de um discípulo de Jesus, para que suas vidas ou continuem ou passem a demonstrar aquilo que eles têm aprendido aqui constantemente, Senhor. Passem a demonstrar pessoas que dedicam-se em amor, a fidelidade a Ti, Pai. Senhor, impacta a vida das pessoas que estão em volta deles. Mas não só aos jovens, Pai, que a todos nós aqui nessa manhã, que o Senhor possa tocar nossos corações para que a gente se atente ao nosso modo de viver. Se por um lado faz parte do crescimento, amadurecimento dos mais jovens, ouvir as pessoas mais sábias, ouvir as pessoas mais velhas, mais experientes.
que de fato as pessoas mais velhas e mais experientes sejam luz para esses mais jovens. Que eles possam também se atentar para a sua conduta de vida, para o seu modo de viver, para que verdadeiramente possam impactar as pessoas mais jovens, Senhor, possam ser exemplo para esses mais jovens, para que em meio a essa enxurrada de informação, eles possam buscar os conselhos, o exemplo nessas pessoas, Senhor. Transforma nossas vidas com Teu Evangelho, Pai. Transforma nossas vidas. Faz de todos nós bons exemplos a serem seguidos. Não para que a gente cresça, mas para que o Teu nome seja louvado e adorado, para a honra e glória do Teu nome, do Teu reino, Senhor. Amém.